Salve internet, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, eu tento com bastante força mesmo não falar sobre política aqui no canal. Mas aí eu lembro que a política determina em grande medida o que a nossa vida é hoje e o que ela pode ser no futuro, então fica difícil realmente não falar. E eu tomo a decisão mesmo de vir falar alguma coisa quando eu vejo uma notícia que me revolta ainda mais. E a notícia que eu vi alguns dias atrás é de que a presidente Dilma teria vetado uma proposta dos deputados, inclusive de deputados da base aliada, para que fosse feita uma auditoria na dívida pública. Só para contextualizar aí o tema, em 2014 foram arrecadados mais de 2 trilhões de reais, e desses mais de 2 trilhões, 45,11% foi gasto só para os juros e amortização da dívida. Aí todo o resto é para pagamento dos funcionários, para educação, saúde, construções, né, as obras, todos os projetos, para tudo. Então vocês imaginem, pessoal, se tivesse esses outros 45%, né, deixassem de ser gastos com a dívida externa, teria muito mais dinheiro, porque 2 trilhões é muito dinheiro. A dívida externa realmente é muito difícil se livrar dela, difícil mesmo não pagar, né, a dívida pública. Mas a auditoria visava o quê? Que fossem revistas aí esses pagamentos, para que encontrasse algumas falhas, alguns pagamentos que tivessem sido feitos de maneira equivocada. Todos os países que fizeram essa auditoria tiveram bons resultados, conseguiram diminuir esse pagamento, porque eles realmente viram que estava sendo paga coisa a mais. E por que a Dilma vetou isso? Ela simplesmente vetou, ela não aceitou. Qual é o interesse disso? Quem tem interesse que os pagamentos continuem altos, que continuem se pagando mais? Quem pode ter interesse com isso? Os bancos que recebem. São muitos bancos internacionais. Então, olha, presta atenção nisso, pessoal. São os bancos que estão ganhando com isso. Por que uma presidente veta uma coisa que poderia liberar bilhões de volta de imposto para que fosse usado com a população? E depois disso, uma outra notícia que eu vi foi hoje, que as contas do governo tiveram um rombo recorde em 2015 de 114,9 bilhões de reais. Então isso quer dizer o quê? Que o governo ficou em déficit aí. Gastou mais do que foi arrecadado. A arrecadação de 2015 bateu recorde novamente, mais uma vez ultrapassou os 2 trilhões de reais e mesmo assim o governo conseguiu gastar 114 bilhões a mais do que foi arrecadado. Ou seja, esses 114 bilhões aqui vai aumentar a dívida pública ainda mais. Outra coisa que me revolta bastante é ver nas redes sociais, ver através de movimentos, de protestos e tudo mais que a gente vê nas mídias, pessoas defendendo firmemente o governo. Pessoas aí que defendem o socialismo, que acreditam que o socialismo pode promover uma sociedade perfeita, tudo bem, eles têm todo o direito de acreditar que foi inventada uma fórmula para o ser humano prosperar infinitamente e viver no paraíso. Elas estão cometendo o grande erro de defender o PT, porque o PT é vermelhinho, porque o PT se diz socialista, né, porque o PT tem essa ideologia por trás, Partido dos Trabalhadores, né, tudo associado ao socialismo, mas eles não percebem que durante o governo do PT foi quando os bancos arrecadaram mais dinheiro de toda a história. O que o PT fez de socialismo? O Bolsa Família? O Bolsa Família já existia. Olha pessoal, para deixar claro aqui, eu não sou a favor de nenhum partido, vão me chamar de PSDB, eu não gosto de PSDB, eu reconheço mesmo, eu lembro que na época do Fernando Henrique realmente o Brasil estava pior, tanto é que depois do Lula o Brasil subiu pra caramba no ranking das maiores economias do mundo. De qualquer forma, eu não estou aqui para apoiar nenhum partido, mas eu estou criticando realmente o governo do PT, o governo atual, e não importa o partido que fosse outro partido que estivesse tomando essas mesmas decisões, eu estaria criticando também. Por quê? Porque aqui a gente tem todas as condições possíveis para se tornar um país de primeiro mundo. Tudo a gente tem aqui. Tem pessoas que trabalham, pessoas que estudam, da mesma forma que trabalham e estudam os estrangeiros lá da Europa, dos países desenvolvidos. A gente trabalha igual eles, levanta de manhã, vai trabalhar e volta. Por que nosso salário tem que ser tão baixo? Por que a gente tem que ficar dependendo de commodities e tudo isso? A gente tem potencial para crescer muito e se tornar um país verdadeiramente rico, não só rico de PIB, né? A gente era sétimo do mundo, já caiu para nono, né? E quando atingiu esse potencial alto também, a população sentiu pouco esses efeitos, pelo contrário, a gente está até pagando mais imposto, né? A quantidade de dias que a gente precisa para pagar os impostos, em 2005 era 140 dias, agora em 2015 foi 151 dias que a gente tem que trabalhar por ano para pagar só imposto. Então subiu de 2005 para 2015. A gente está realmente vendo dados que comprovam que está piorando a situação do país. Uma outra notícia agora boa que eu vi é de vereadores que estavam tentando aumentar o próprio salário, e do prefeito também, né? E foi na cidade de Cambira, no Paraná. A população conseguiu fazer com que, ao invés de aumentar o salário, os vereadores diminuíssem o salário. Isso foi incrível.
A população toda se uniu, foram em peso na Câmara dos Vereadores e conseguiram pressionando eles para que fosse diminuído o salário. Se o povo se unisse e fosse em peso lá para Brasília, fizesse o que tem que ser feito, unido, ao invés de ficar com essa briguinha, né, poderia ter algum resultado positivo. Bom, as fontes de tudo que eu falei aqui, tudo que eu citei, estão aí na descrição do vídeo, então vocês confiram, por favor. Se você não concordou, comente aí embaixo, a gente pode conversar e argumentar mais. Até a próxima.